seja bem-vindo para o nosso curso de Espiritismo. Olá, Regina, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso curso de Espiritismo. Nós estamos estudando nas quartas-feiras à noite, às 20 horas. Olá, Andressa, seja bem-vinda, coisa linda. Nós estamos estudando na quarta-feira à noite o curso do segundo ano, mas nós estamos fazendo de uma forma mais dinâmica, porque presencial são 1h30 de estudos, mas como nós estamos agora fazendo as nossas lives, nós estamos fazendo apenas em meia hora, e nós estamos usando essa apostila, que é a apostila da Federação Espírita Brasileira, é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo único. Para o primeiro ano, olá Luiz, boa noite. Para o primeiro ano nós utilizamos o tomo 1 e para o segundo ano nós estamos utilizando o tomo único. Nós poderíamos utilizar o tomo 2, mas nós optamos pelo tomo único. Então, olá, boa noite. Olá, Cirlei, seja bem-vinda. Então, quem desejar, pode baixar essa apostila pelo site da Federação Espírita Brasileira, entra na parte cursos, ou pode também adquirir a apostila pela própria livraria, entra no site da Federação Espírita Brasileira e adquire pela livraria. Ou em outros sites também se consegue adquirir pelo Amazon, em vários lugares se localiza a apostila. Então, do segundo ano, só para a gente mostrar para quem está chegando agora, é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo único. E para o primeiro ano, nós estamos utilizando o tomo 1. Então, estão faltando alguns minutinhos para nós iniciarmos a nossa live, o nosso estudo. E nós vamos aproveitar, vamos fazer uma página, lembrando para quem está chegando agora, eu sou Leila Rocha de Oliveira, e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Então, sejam bem-vindos para o nosso estudo da noite. Eu vou ler aqui do livro Convites de Sheila, eu vou ler uma mensagem para a gente começar a ir entrando no clima da nossa noite de estudos. Eu abri aqui Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, e o médium Cleiton Levi. A mensagem é no terreno da palavra. Examina tua conduta no terreno da palavra. Nascida do discernimento emocional, a palavra consola, reergue, esclarece, educa e alivia. Originada do desequilíbrio interior, destrói, fere, agride e imobiliza. Lembra que toda palavra carrega consigo a carga vibratória dos pensamentos e emoções que lhes servem de matriz. Por essa razão, aprende a ouvir com atenção e a falar sem precipitação, a fim de não caíres nas redes do remorso, obrigando-te à reparação necessária para recuperar a paz na própria consciência. Então, a benfeitora, no livro Convites de Sheila, ela vem falando no terreno da palavra, examinar como que nós utilizamos as nossas palavras, porque elas podem ferir ou elas podem acalmar, harmonizar, pode dar força, energia para as pessoas. Então, da mesma maneira que a palavra consola, reergue,
esclarece, educa e alivia, ela também pode destruir, ferir, agredir e imobilizar. Então a palavra ela pode dar vida, como ela pode dar morte. Ela pode dar esperança, como ela pode dar desesperança. E nós, pais também, educadores, avós, tios, padrinhos, madrinhas, temos que ter muito cuidado. Como que nós utilizamos as nossas palavras com as nossas crianças, com os nossos jovens, porque de acordo com a vibração, com o sentimento que nós colocamos nas palavras, nós vamos auxiliar a esse espírito que está ali sob a nossa guarda, sob a nossa vigilância, de uma maneira boa, auxiliando na sua trajetória terrena, ou podemos ali matar, já no início da vida, os melhores propósitos para aquele espírito. Então, cuidado que precisamos ter, como ela nos coloca, no terreno da palavra. Por outro lado, ela também diz, por essa razão, aprende a ouvir com atenção. E é tão difícil. Tem um palestrante que diz que nós deveríamos fazer um curso de escutatória. Então ela diz, aprende a ouvir com atenção e a falar, sem precipitação, a fim de não caíres nas redes do remorso, que depois que nós falamos, as palavras foram soltas ao vento, não tem mais como segurá-las, obrigando-te à reparação necessária, quando ela diz assim, a fim de não caíres nas redes do remorso, obrigando-te à reparação necessária para recuperar a paz na própria consciência. Mensagem bela que nos auxilia a nos prepararmos espiritualmente para a nossa noite e agradecendo a cada benfeitor amigo que aqui se encontra compartilhando conosco, Dr. Bezerra de Menezes e todos os benfeitores que desde a primeira hora fazem parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui em Olambra. Cada um desses benfeitores anônimos que ali nos dão todo o amparo, toda a sustentação a todo o trabalho. Com gratidão em nossos corações, nós damos início a mais um estudo, a mais uma aula do nosso curso de Espiritismo. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Bom, nosso Pedro, um abraço para o Pedro, para a Denise, sejam bem-vindos para o nosso estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando, Nadir, que bom, Nadir, lembrando que o nosso estudo ele está compactado e o objetivo principal agora nesse momento é ao final de cada noite, de cada reflexão, fazermos uma vibração, recebermos o passe magnético espiritual, os benfeitores magnetizarem as águas, nós doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, porque sabemos que a nossa doação de magnetismo, ela é trabalhada, transubstanciada pelos benfeitores amigos para acolher a tantos que agora necessitam. E aqueles que ainda estão em tratamento e precisando de algo mais, também é o momento de receber, de se refazer. Então estamos aqui, um abraço para a Adriana, e dando continuidade ao nosso curso, nós estamos no módulo 2, que fala sobre fluidos e perispírito. Semana passada nós vimos sobre fluidos e hoje o roteiro 2 é o módulo 2, roteiro 2. Nós vamos falar sobre perispírito, a formação, propriedades e funções. Ô Cirlei, então o perispírito é um assunto que tem muito o que ser estudado, ser aprofundado,
muitas pesquisas precisam ainda ser realizadas, mas nós já estudamos um pouco sobre o perispírito no primeiro ano, mas vamos dando continuidade porque o ensino ele é progressivo e à medida que nós vamos vendo, nós vamos recordando, vamos fortalecendo os nossos conceitos, vamos fixando mais esse aprendizado. Então, nós vamos ver hoje explicar a formação. Qual o objetivo específico hoje? Explicar a formação e as principais propriedades e funções do perispírito. Logicamente que quem está aí com a apostila, quem está acompanhando o nosso curso desde o início, ou mesmo quem está chegando agora, como eu disse, pode baixar a apostila, entra lá no site da Federação Espírita Brasileira, na parte cursos, gratuitamente consegue baixar a apostila do tomo único, ou adquirir a apostila e vai aprofundando mais, relendo, e isso tudo vai nos ajudando. Mas nós hoje vamos explicar a formação e as principais propriedades e funções do perispírito. Então, o que é o perispírito? É uma das perguntas que Kardec nos traz logo no início, mais ou menos, do Livro dos Espíritos. Olá, Tony, seja bem-vindo. E Kardec nos traz, e os benfeitores explicam, logo na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, vem ali falando sobre o perispírito. Então, o que seria esse perispírito? Qual seria a natureza do perispírito? Porque Kardec, ele cunhou uma palavra que nós já estudamos sobre isso. Ele se utilizou da palavra peri, que quer dizer em torno, e espírito. Então seria perispírito, em torno do espírito. Ele se utiliza fazendo uma comparação com o perisperma, que é aquela membrana que tem em volta do fruto. Então ele cunha a palavra perispírito, porque o perispírito, nós já vimos isso, ele é conhecido, olá Marcinha, ele é conhecido desde a antiguidade, só que existem mais de 100 denominações para o perispírito, mais de 100. Nós já vimos isso, não vamos ver isso aqui agora, mas só para a gente recordar. Então, a palavra perispírito foi Kardec que criou, mas existe, por exemplo, MOB, que quer dizer modelo organizador biológico, que foi criada essa palavra pelo Hernani Guimarães Andrade. André Luiz fala de corpo espiritual. Paulo apóstolo já falava de corpo espiritual lá no Evangelho. Então a palavra perispírito ela já era conhecida desde o início dos tempos, só que de acordo com a sua civilização, cada um deu uma denominação. Então a natureza, o que seria o perispírito? A natureza do perispírito. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, o envoltório fluídico está se referindo ao perispírito. O envoltório, que é o perispírito, é aquele fluido mais sutil, é uma matéria, mas é uma matéria quintessenciada. Então, esse envoltório, que é o perispírito, que é o molde do nosso corpo físico e, ao mesmo tempo, também é o que reveste o espírito, porque o espírito ele não tem forma, está lá no Livro dos Espíritos, o espírito é uma... Kardec pergunta e os benfeitores dizem que é uma chama. Então, o que dá a forma ao espírito é o perispírito, é o envoltório fluídico. Mas ele está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Mas e de onde que o espírito ele retira o perispírito? De onde? Do meio onde se encontra. É que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma
dos fluidos ambientes. Então, semana passada nós falamos sobre os fluidos lá na Gênesis, no capítulo 14, falando sobre o fluido, e hoje nós também vamos dar continuidade ao último livro que a gente diz que é da codificação, que é o Pentateuco kardeciano, que é a Gênese. Então, lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 9, Kardec vem falando. O espírito, ele extrai o seu perispírito desse fluido. Nós vimos aqui o fluido cósmico universal, é a origem de tudo, é a matéria primitiva. E ela vai sofrendo modificações. E o perispírito também é formado através desse fluido, mas dos fluidos ambientes. Então, o que Kardec quer dizer com isso? Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Então, nós reencarnamos aqui na Terra, o nosso perispírito é utilizado, o fluido que está em torno do nosso planeta. Nós vimos isso aqui a semana passada. Mas, se nós reencarnássemos em outro planeta, o espírito se utilizaria do fluido ambiente daquele planeta para poder projetar, plasmar ali o seu perispírito. Agora, os espíritos inferiores e os superiores, eles podem reencarnar em diferentes mundos? Porque nós sabemos que os mundos, cada mundo, ele passa por um processo de evolução. Kardec, de uma forma bem didática, como pedagogo que era, ele coloca os mundos numa escala. Mundos primitivos, que nós já fomos, mundos de expiação de provas, que nós estamos saindo desse processo, entrando num mundo de regeneração. Depois dos mundos de regeneração, vem os mundos superiores, e então vem uma escala até chegar a um mundo onde já tudo de bom que a gente sonha, né? E nós um dia vamos chegar lá. Então, Kardec pergunta, os espíritos inferiores, eles podem reencarnar em diferentes mundos? E os superiores? Com relação aos perispíritos, então, como é que seria isso? E ele está lá na Gênese também, no capítulo 14, ainda no item 9. Esse capítulo da Gênese, que fala sobre fluido, é muito importante que a gente leia, releia, para poder entender bem. Então, ele vem dizendo, os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer. Então, os espíritos inferiores, eles não têm assim, a autorização, o seu livre-arbítrio para mudar o seu perispírito, se ele quiser. Pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Então, eu estou aqui, na Terra. O planeta Terra ainda acolhe os espíritos inferiores. Infelizmente, ainda somos, dentro da escala que Kardec nos traz, ainda estamos qualificados como espíritos inferiores. Então, eu digo assim, não, eu já cansei aqui do planeta Terra, agora eu quero ir para um planeta de um sistema solar ou até de uma galáxia bem evoluída, e eu vou chegar lá e vou mudar meu corpo, vou reencarnar lá e vou mudar meu perispírito. Não, Kardec diz, os inferiores não podem. Agora, os espíritos superiores, será que eles podem reencarnar em diferentes mundos? Se ele já está num planeta mais evoluído, será que ele pode reencarnar num planeta primitivo? Então, Kardec diz, os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Então, podem e até encarnar. E quem já leu as obras de André Luiz, tem lá nas obras, até no próprio mundo espiritual, porque o fluido, tem um fluido espiritual, tem um fluido material. A gente viu isso semana passada. Mas no próprio mundo espiritual,
vêm benfeitores de regiões mais evoluídas que, dependendo da situação, eles se manifestam. Manifestam quer dizer assim, se apresentam ali naquele lugar, naquela colônia espiritual, mas eles vêm dentro de uma redoma de proteção, porque a faixa vibratória, mesmo sendo de mundo espiritual, mas é uma faixa muito diferenciada. Então, nós vimos isso aqui. Por outro lado, o que Kardec está dizendo? Eles podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Então, Jesus encarnou no planeta Terra. Ele não reencarnou. Ele encarnou uma única vez. E ele já era um espírito puro. E nós sabemos que o espírito puro, ele nem precisa mais de reencarnar. Mas Jesus vem. E segundo obras espíritas, dizem que Jesus levou, eu acho que cerca, agora eu não vou falar com muita segurança, mas foi cerca de 2 ou 4 mil anos, não me lembro bem, se preparando para poder reencarnar. Porque imagina um espírito puro ter que encarnar num planeta como o nosso, uma vibração densa, pesada. Então ele precisou fazer toda uma preparação para poder chegar ao nosso planeta. Mas pode, o que Kardec diz, pode vir e até encarnar neles. Agora, Kardec continua ainda na Gênese, no capítulo 14. Então ele diz, tiram dos elementos, porque o espírito está no mundo espiritual, fazendo toda aquela programação, todo aquele planejamento para reencarnar. Então, inclusive lá no livro Missionários da Luz, tem relatando o trabalho desenvolvido para a reencarnação do Sigismundo. Quem ainda não leu, vale a pena ler. Então, Kardec diz, tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico. Então, o espírito vai se utilizar do fluido daquele ambiente, daquele mundo, para formar o seu perispírito. Diz a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Então, o espírito ele vai se utilizar do fluido, do material que está ali naquele mundo, naquele planeta, para poder plasmar o seu perispírito e, consequentemente, o corpo físico, que é o molde do espírito, do perispírito, né? O perispírito, ou melhor, o perispírito é o perispírito é o molde do corpo físico. E ele continua dizendo, é assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Lá na Revista Espírita, tem relato de espíritos que vêm de outros planetas mais evoluídos, como espírito, não encarnado, mas como espíritos, trazem essas informações, como que é o planeta, como que é a vida, enfim. Então, tem lá na Revista Espírita falando sobre isso, e é isso que Kardec diz. São espíritos de uma categoria mais elevada, mas que podem manifestar-se aos habitantes aqui da Terra, ou mesmo encarnar em missão entre estes. Nós lembramos o livro Renúncia, que Alcione, que já estava numa esfera mais elevada, ela retorna ao planeta. Ela já tinha reencarnado aqui, mas ela vem de uma esfera mais elevada para reencarnar novamente aqui no planeta, para resgatar entes queridos que ficaram para trás. Na própria André Luiz, fala com relação à sua própria mãe, que já estava numa esfera mais superior,
aqui em volta ainda do planeta Terra, mas já num nível mais elevado, e que ela iria reencarnar para reencontrar novamente o pai de André Luiz, para receber, para eles se reencontrarem, casarem novamente e receber como filhas as duas irmãs que na reencarnação passada, duas companheiras que fizeram com que o marido tivesse uma vida não tão correta. Aquelas duas mulheres que fizeram parte da vida do marido e estavam ambos, ou melhor, os três, no umbral, o marido e aquelas duas companheiras, ela iria receber o marido e receber aquelas duas irmãs equivocadas como filhas. Então, são espíritos já numa categoria mais elevada, mas que vêm como uma missão. Ela não precisava mais. É tanto que André Luiz custou para reencontrá-la, porque a faixa de sintonia não permitia que ele conseguisse visualizar a mãe. Agora, e as propriedades do perispírito? Quais seriam elas? Bom, tomar um golinho de água, enquanto isso vocês vão pensando quais seriam as propriedades do perispírito. Um abraço aqui para a nossa querida Maria Cristina também. Que bom, Maria Cristina. Bom, considerando que os espíritos retiram do fluido que circunda o mundo onde irão viver seu perispírito, o que a gente pode perguntar? Qual é a natureza dos perispíritos? Será que a natureza dos perispíritos são idênticas? Porque eles retiram do próprio meio aonde eles vão reencarnar, eles retiram do fluido que circunda o mundo onde eles irão viver, dali eles plasmam o seu perispírito. Então, será que a natureza desses perispíritos são idênticas? E por quê? Será? Kardec também fala sobre isso na Gênese, no capítulo 14, no item 10, no item seguinte. Ele diz o quê? A constituição íntima do perispírito, o que é? Será que é idêntica? O que ele diz? Não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Mas se o espírito retira do fluido que está ali daquele mundo para plasmar o seu perispírito, e Kardec diz que a constituição íntima do perispírito não é idêntica, estranho, não é? Por que será então? Ele diz o quê? Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Então eles vão tirar. Porém, por que não é idêntica? Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, se formará seu perispírito, se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido, peculiar ao mundo onde ele encarna. Então, de acordo com o nível evolutivo do espírito, ele vai formar o seu perispírito das partes mais puras do fluido. Porque nós vimos que o fluido cósmico universal, ele passa por vários tipos de modificações. Então, o espírito mais evoluído, ele vai se utilizar do fluido, mas ele vai saber trabalhar esse fluido, pegando para a formação do perispírito as partes mais puras. Enquanto os espíritos mais inferiorizados vão pegar as partes mais grosseiras. É como um
uma nascente, aonde a gente vai lá na nascente e pega água pura cristalina. E à medida que aquela água vai descendo, aquela nascente, quando chega às vezes lá embaixo, ela já está toda poluída, às vezes até já cheia de barro, misturada com folhagens, com gravetos e necessitando de ser trabalhada, de ser tratada para poder voltar novamente à sua pureza. Então, é por isso que não é idêntico. Agora, dentro dessas propriedades do perispírito, existem várias. Entre outras, o perispírito ele se reveste de várias propriedades. Nós já vimos isso, mas a gente está o quê? Recordando. O ano passado a gente já estudou um pouco sobre isso e nós vamos sempre cada vez mais dando continuidade a esse entendimento. Então, alguma das propriedades do perispírito: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, unicidade, mutabilidade. Só aqui, entre outras, eu já falei 11 propriedades. A plasticidade, o que é que significa isso? É a qualidade de plástico, do que pode tomar ou receber diferentes formas, pela moldação ou modelação. Porque o perispírito, ele tem essa propriedade de plasticidade. Então, ele pode mudar a forma. Por isso que Hernani Guimarães Andrade deu o nome de perispírito de MOB, modelo organizador biológico, porque essa plasticidade vai permitir trabalhar a forma como o perispírito será e como ele é o molde do corpo físico, como que aquele corpo físico será também. Outra propriedade é a densidade. Então, para nós, o perispírito, nós não conseguimos ver. Às vezes, um médium, vidente, quem tem a vidência até consegue, mas, em geral, nós não conseguimos. Mas ele, apesar de ser de uma matéria muito sutil, quintessenciada, mas ele tem a qualidade da densidade. Ele é compacto, ele é consistente. Então, por isso que diz, uma das propriedades dele é a qualidade de ter essa densidade, essa espessura. Outra qualidade também é a da ponderabilidade. O que é a ponderabilidade? Ele é suscetível de ser pesado. É tanto que, quando já foram feitas pesquisas nesse sentido, quando a pessoa, no momento do desencarne, tem que ser uma balança de alta precisão, o peso diminui em torno de umas 10, 20 gramas. Então, ele tem a possibilidade de ser pesado. Mas ele também tem uma outra propriedade, que é a da luminosidade. Então, ele também, ele irradia, ele pode, ele tem uma luz própria. Mas para isso também é necessário nós termos, dentro da nossa limitação atual, nós ainda não temos aparelhagens que consiga ver o perispírito. Como eu disse, um médium vidente, ele pode, até nos nossos estudos de magnetismo, nós começamos a fazer o exercício prático para a gente ver a aura, que é uma das camadas do perispírito. Então, a gente consegue, a gente fazendo assim uma certa concentração, nós conseguimos. A outra propriedade é da penetrabilidade. Ele consegue penetrar, ele consegue atravessar. O espírito desencarnado, ele consegue passar por uma parede,
por uma porta. Então, ele tem essa propriedade da penetrabilidade. Pelo fogo. Passar pelo fogo, normalmente, desde que ele saiba que pode, porque às vezes quando o espírito desencarna, ele ainda não tem essa consciência que ele pode atravessar uma parede, que ele pode passar pelo fogo, que ele pode passar pela água. Ele ainda não tem, muitos não têm. Outra propriedade é da visibilidade. Ele pode ser visto, ele pode ser percebido. Outra também, que é a da tangibilidade, ele pode ser tocado, ele pode ser apalpado. Nas reuniões de ectoplasmia, de materializações, os espíritos, eles se materializam e a pessoa que ali se encontra naquela reunião consegue tocar, consegue sentir o calor, a pulsação daquele corpo que ali se encontra, porque o perispírito tem essa propriedade de tangibilidade. Outra propriedade também é da sensibilidade. Ele tem essa faculdade de uma susceptibilidade de ser sentido também, né? Agora, outra propriedade é da expansibilidade. É uma qualidade de poder se expandir. Ele tem a possibilidade de se expandir. O Chico Xavier, porque, como eu disse, o perispírito ele tem as camadas. Então, fizeram testes com o Chico e concluíram que a aura do Chico, que é uma expansão do perispírito, era cerca de 30 metros. Mas, em geral, a nossa expansão, além do corpo físico, assim, dentro das nossas limitações, é pouco. Às vezes 5, 10 centímetros, 2 centímetros, vai depender de cada um. Mas essa possibilidade, essa propriedade da expansibilidade. Agora, o perispírito também tem uma outra propriedade, que é a da unicidade. Ele tem a qualidade de ser único. Não existe dois perispíritos iguais, nem de gêmeos. Então, isso é muito interessante. Inclusive, tem um pesquisador no sul do país, no Paraná, salvo engano, que ele fazendo pesquisas, logicamente que tem que ter essa documentação, o que ele constatou? Ao reencarnar, porque às vezes a pessoa desencarna e reencarna depois de um breve tempo, e que, de acordo com a situação, começa-se a pesquisar se aquela pessoa que reencarnou é aquela mesma que desencarnou. Tem muitas pesquisas nessa área. O próprio Ian Stevenson fez muita pesquisa nesse sentido. Então, o que esse pesquisador constatou? Que a digital não muda. A nossa digital, mas para isso ele precisa ter uma digital de um documento oficial onde possa fazer esse exame grafotécnico. Grafotécnico não, é outro nome. Datiloscopia, eu acho, né? Que é o exame. Ver ver a digital da pessoa, né? Então é muito interessante essa qualidade de ser único. Outra propriedade do perispírito também é da mutabilidade. Ele pode ser mudado. Inclusive nas reuniões mediúnicas, o médium ele tem que ter muito cuidado, porque como que ele vai saber se aquele espírito que ali se apresenta é mesmo aquele espírito? Ele, à medida que ele vai desenvolvendo o seu aprendizado, ele vai perceber através
da vibração, da aproximação. Porque se ele sente um mal-estar e aquele espírito se apresenta como sendo um mentor, um orientador, ele vai ver que é um espírito que ali se encontra querendo enganar, é um enganador, é um mistificador. Porque o espírito, ele tem a possibilidade de mudar o seu perispírito. Então ele pode se apresentar numa forma diferente, da sua própria... Ele pode aparecer como sendo uma outra pessoa. Da mesma maneira, o espírito desencarnado, ele pode escolher, ao se apresentar, não se apresentar com a última aparência que ele teve, mas se apresentar com uma aparência de uma outra encarnação a qual ele se identifica mais. Então, a própria Ivone Pereira conta o caso de um que se apresentava como índio e ele já tinha sido um europeu, mas ele preferia se apresentar com a aparência de índio. O próprio Emmanuel, a última encarnação que nós temos conhecimento foi como Padre Manuel da Nóbrega, mas ele aparece para Chico Xavier com a aparência que ele teve na época de Jesus. Então é o quê? É a propriedade do perispírito da mutabilidade. E então nós falamos as propriedades do perispírito, 11 propriedades, mas tem outras também, mas na semana que vem a gente continua e nós agora vamos reduzir as nossas luzes. Quem desejar ir no seu lar, também reduz as luzes. Vamos agora, aquele que se sentir em condições de oferecer do seu magnetismo, esse é o momento. E aquele que está em tratamento, que está precisando de um fortalecimento espiritual, também esse é o momento. Então vamos agora, vamos assim, abrindo os nossos corações aos benfeitores amigos. Quem colocou sua água, medicações, para os benfeitores agora magnetizar. E nós vamos, neste momento, agradecendo, Senhor, a bênção da vida, a oportunidade do recomeço, a oportunidade, Senhor, que temos a cada dia. E nós te pedimos, Jesus, que nos ajude para que possamos superar as nossas limitações, as nossas apreensões, os nossos medos, os nossos receios, e pedindo neste momento a Dr. Bezerra de Menezes e a todos esses benfeitores que desde a primeira hora se encontram dando toda a sustentação ao Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e pedindo também aos nossos protetores individuais para que nos auxiliem, para que nos envolvam com a sua proteção, com a sua paz. E neste momento, unidos a esses mensageiros do bem, a Sheila, Meimei, Joana de Ângeles, Dr. Marche, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, e a todos esses benfeitores, a milhões de trabalhadores em nome do Cristo, nós vamos agora deixando o nosso perispírito se expandir com vibrações de muito amor e muita paz, para que os benfeitores amigos se utilizem dos nossos melhores pensamentos e sentimentos, que os benfeitores amigos se utilizem do nosso magnetismo e possam agora
transubstanciar em medicações que sirvam para consolar, para esclarecer, para aliviar as dores, mas também, em nome do Cristo Jesus, que as nossas vibrações possam curar. E neste momento, esses milhões de trabalhadores do bem vão envolvendo todo o nosso planeta Terra e derramando sobre todo o nosso planeta a paz que Jesus nos prometeu. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos, Senhor, de vossa eterna bondade, o celestial amparo para nos livrar do mal. Cura, Senhor, cura o nosso planeta. Cura, Senhor, as nossas almas. Cura, Senhor, o nosso corpo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que possamos transformar de dentro para fora, que possamos deixar para trás, Senhor, o homem velho e nos transformarmos no homem novo. Nós, espíritas, trabalhadores da última hora, que agora estamos ouvindo o teu chamado, Senhor, ajuda-nos para que possamos ser dignos trabalhadores da tua seara e que possamos, Senhor, colaborar contigo nesse trabalho do bem. Alivia, Senhor, a tantos irmãos agora, nos leitos dos hospitais, nos lares, nas ruas, asilos, orfanatos, penitenciários. Utiliza-se, Senhor, do nosso magnetismo para que esses benfeitores possam magnetizar as águas, as medicações, o oxigênio, o soro, as alimentações, os instrumentos. E aonde houver agora um irmão enfermo, do corpo ou da alma, em nome de Jesus, os benfeitores vão atuando, vão curando, e nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. E nesse momento nós pedimos a esses benfeitores do bem, pelos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e os benfeitores, lendo os nossos pensamentos, vão oferecendo o melhor a cada um. Vão renovando, purificando, curando. E nós entregamos nas mãos dos benfeitores a continuidade desse trabalho, enquanto outros trabalhadores do bem, missionários divinos, vêm nos aplicar o passe magnético espiritual. Sintamos agora
a presença de Jesus através dos benfeitores, operando em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Cuida, Senhor, das nossas vidas, cuida, Senhor, do nosso lar. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. E agradecendo por tudo que agora nos foi oferecido, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, benfeitores amigos, que acorreram ao nosso pedido. E vamos agora, suavemente, abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares e agradecendo a cada mensageiro do bem que aqui se encontra, que nos deram toda a sustentação. Nós vamos agradecendo também aos nossos queridos amigos dos 2 planos da vida, que compartilharam conosco da nossa noite de estudos, que compartilharam conosco nesse momento de doação, em benefício de toda a humanidade. Um beijo grande para nossa querida Carla, Tanjone, não dá para saber bem quem é, Hilda Mara. Oi, Hilda Mara, seja bem-vinda, minha querida. E agradecendo, nós convidamos a todos amanhã, às 10 horas da manhã, para o nosso café com o Evangelho. O nosso café com o Evangelho. E aqui agora encrencou aqui o negócio. Eu fui apertar ali. O nosso café com o Evangelho amanhã às 10 horas da manhã. E amanhã à noite, o nosso curso de Espiritismo. Estão todos convidados. Um beijo, paz a todos. Ô, minha querida, eu me atrapalhei aqui. Vou ter que encerrar. Boa noite. Paz a todos. Um beijo.